Imagine estar diante de um milagre que desafia toda a lógica, algo que muda a vida de alguém em segundos, e ainda assim testemunhar pessoas poderosas tentando apagar a verdade que seus próprios olhos confirmaram. É exatamente isso que aconteceu quando Pedro e João, firmes na fé, enfrentaram os líderes de Jerusalém depois que um homem, coxo há 40 anos, se levantou e andou com saúde perfeita. A multidão observava boquiaberta, incapaz de acreditar no que via, enquanto Pedro declarava com autoridade: "Pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde." Cada palavra ressoava como trovão, e ninguém poderia ignorar que Cristo estava vivo e ativo entre eles. Mas o que você faria se tivesse que escolher entre obedecer à voz de Deus ou às ordens de homens poderosos? Pedro e João não hesitaram. Apesar das ameaças, eles declararam: "Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido." Essa coragem não apenas transformou Jerusalém, mas ecoa até hoje, lembrando que a verdade divina não pode ser silenciada, mesmo quando enfrentamos pressões, medo ou perseguição. A história que você vai conhecer agora não é apenas antiga, ela é um convite para experimentar o poder de Deus agindo de forma viva e direta na vida daqueles que confiam plenamente nele. Neste vídeo, você vai mergulhar em um momento histórico em que fé, coragem e milagres se entrelaçam, mostrando que nada nem ninguém pode impedir a obra de Deus quando ele decide agir. Veremos o milagre, sentiremos o espanto da multidão e acompanharemos o confronto direto entre a autoridade divina e o orgulho humano, enquanto Pedro e João se tornam exemplos vivos de ousadia e fidelidade que atravessaram séculos. Prepare-se para sentir cada emoção, cada desafio e cada vitória, e compreender como um simples ato de fé pode gerar transformação duradoura até hoje para quem ousa confiar. O homem recém-curado ainda tremia de emoção, agarrado ao braço de Pedro, enquanto a multidão se comprimia ao redor, tentando compreender o que estava diante de seus olhos. Muitos murmuravam perplexos, lembrando-se do mendigo que por 40 anos estivera prostrado à Porta Formosa e agora permanecia firme, com os pés e artérios fortalecidos conforme o relato. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. O povo, atônito, aproximava-se cada vez mais, e o espanto era tão profundo que fez cumprir-se exatamente aquilo que o texto descreve. E, apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. O homem, ainda ofegante, mantinha o olhar brilhante, como se temesse que o milagre lhe escapasse caso soltasse a mão que o ergueu, enquanto ao redor crescia a sensação silenciosa de que o mesmo Jesus que fora crucificado continuava presente ali, vivo em cada sopro de esperança que transformara sua dor em louvor. O homem permanecia junto aos discípulos, ainda maravilhado por sentir o peso do próprio corpo sustentado por pernas que antes jamais o obedeceram. Seu rosto, antes marcado por décadas de desânimo, agora exibia a alegria vibrante de quem encontra, enfim, a liberdade e a fé no Cristo que transforma destinos. Quando Pedro percebeu o espanto que dominava a multidão, ergueu a voz com firmeza e humildade, perguntando: "Por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem?" O silêncio que se formou permitiu que suas palavras penetrassem profundamente, e ele continuou, apontando para a fonte verdadeira do milagre. "Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde." Ao denunciar o erro do povo por rejeitarem o santo e o justo, Pedro suavizou a dor da revelação, lembrando que agiram por ignorância, conforme afirma:
Vós negastes o santo e o justo. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que já dantes havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então, com um chamado que tocava tanto a consciência quanto a esperança, declarou: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, enquanto os rostos ao redor refletiam o impacto de uma verdade que despertava o coração para a promessa de perdão e novo começo. As palavras de Pedro ecoavam com a força de uma promessa ancestral, lembrando ao povo que carregavam em si a herança espiritual dos patriarcas, enquanto ele afirmava: Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Muitos dos que ouviam sentiram o coração arder ao reconhecer ali o cumprimento das palavras que tinham ouvido do próprio Cristo, e a fé brotava silenciosa, como se a semente lançada pelo Salvador começasse a florescer no momento exato em que a verdade lhes tocava a alma. Mas, enquanto essa obra se realizava entre o povo, a perturbação se aproximava por parte dos que temiam perder poder, pois o texto descreve: sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. A tensão se infiltrava no ambiente como um peso invisível, pois aqueles que haviam espalhado a mentira da subtração do corpo de Cristo agora viam sua versão ruir diante de um milagre inegável e de uma mensagem proclamada com autoridade que não podiam explicar. Mesmo diante de evidências tão claras, recusavam-se a ceder. Prendiam Pedro e João não porque lhes faltasse verdade, mas porque lhes sobrava orgulho, temendo admitir que o príncipe da vida, a quem rejeitaram, estava vivo e continuava a agir por meio dos que andavam em seu nome. A resistência dos sacerdotes se tornava mais rígida a cada recusa, como se cada negativa os afundasse mais fundo na própria rebelião. Não estavam impossibilitados de se render, simplesmente não queriam abrir mão do orgulho que os mantinha presos à escuridão. A culpa pela morte do Filho de Deus não era o único peso que carregavam. Era a recusa contínua de ouvir a voz divina chamando ao arrependimento. A luz lhes fora repetidamente oferecida, mas insistiam em abafá-la, permitindo que a influência que inspira a desobediência moldasse seu espírito até que cada gesto de oposição se transformasse em instrumento de crueldade contra aqueles por quem Deus operava. Quanto mais resistiam, mais intensificavam a própria perda, trilhando o caminho onde o espírito já não encontrava espaço para tocá-los. No dia seguinte à cura do coxo, Anás, Caifás e os líderes do templo se reuniram para interrogar os prisioneiros. O ambiente carregava a memória de uma noite amarga, pois era o mesmo recinto em que Pedro negara ao mestre. A lembrança o atingiu com força, não para esmagá-lo, mas para fortalecer o propósito de honrar o nome que um dia abandonara. Muitos dos que estavam ali se lembravam de sua fraqueza passada e esperavam vê-lo novamente tremer diante da ameaça de morte. Mas o homem que agora se apresentava não era mais o discípulo precipitado e autoconfiante. Era alguém quebrantado, restaurado e cheio do Espírito. A oportunidade de reparar sua falha estava diante dele, e nada em sua postura revelava medo, apenas a firmeza serena de quem sabe de onde vem sua coragem. Os sacerdotes, que até então evitavam mencionar a crucifixão ou a ressurreição, foram obrigados a tocar no assunto ao perseguirem seu propósito inquisitivo. A cura do inválido os expunha, obrigando-os a confrontar o milagre que não podiam negar. Então, com o olhar carregado de autoridade humana, mas vazio de poder espiritual, perguntaram aos apóstolos: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Atos 4, 7.
A pergunta, embora revestida de acusação, soava como um convite providencial para que a verdade fosse proclamada diante dos mesmos que a haviam rejeitado. Pedro permaneceu firme, com o coração pulsando de fé e o Espírito Santo inflamando suas palavras, declarando sem hesitar: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Cada sílaba carregava a autoridade e a firmeza de sua voz fazia tremer as paredes do sinédrio, revelando aos chefes judeus que nada nem ninguém poderia intimidar aqueles que estavam com Cristo. Ao pronunciar: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, Pedro evocava imagens conhecidas, ligando a profecia antiga à presença viva de Jesus, a mesma que o próprio Cristo havia citado. Nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Porquanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Mateus 21, 42 a 44. O impacto das palavras de Pedro era inegável. Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus ficaram mudos, forçados a reconhecer. Tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E ao recordar a transfiguração, os discípulos se lembravam que após aquela cena gloriosa, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Essa busca e atenção exclusiva a Cristo era o segredo de sua força e da firmeza da igreja primitiva. Com ele aprenderam diariamente a verdade eterna, enquanto sua presença se fazia viva em todos os momentos, no templo, à mesa, na montanha ou no campo. Após sua ascensão, a certeza de que Jesus ainda estava com eles ressoava em cada oração e cada gesto de fé. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Conhecer e sentir essa união fortalecia-os, e o mundo via, por meio de seus atos e coragem, o poder de um Cristo presente, vivo e atuante. Ao lado dos discípulos, o homem que havia sido curado permanecia firme, seu corpo plenamente restabelecido e seus olhos brilhando de gratidão e fé, como se cada movimento proclamasse a verdade da mensagem de Pedro. Cada passo que dava, cada gesto de louvor reforçava o testemunho do apóstolo. Cristo estava vivo e atuante. Sacerdotes e príncipes encontravam-se em silêncio pesado, incapazes de contradizer aquilo que se tornara visível e inegável, mas igualmente obstinados em conter a verdade que se propagava. O milagre que Pedro anunciara, sustentado pelo testemunho do homem curado, era impossível de negar. Contudo, a determinação de silenciar a obra de Deus não diminuía. A presença viva do Salvador, demonstrada na cura e na coragem de seus seguidores, agitava Jerusalém, despertando esperança e fé entre o povo, enquanto a oposição tentava se organizar em meio à sua perplexidade. O mais grandioso milagre de Cristo, a ressurreição de Lázaro, havia firmado a decisão dos líderes judeus de eliminar qualquer influência de Jesus que pudesse persistir. Eles o haviam crucificado, mas o poder que ainda operava através de seus discípulos ameaçava minar sua autoridade e destruir o domínio que mantinham sobre o povo. A cura do coxo, visível a todos, era mais uma prova irrefutável de que a obra de Cristo continuava. E a mensagem pregada pelos apóstolos espalhava-se rapidamente, inflamando corações e fortalecendo a fé de milhares. A agitação se tornava palpável. Multidões se reuniam,
e o espírito de esperança se propagava como fogo, revelando a presença divina que não podia ser contida, mesmo pelos homens mais poderosos de Jerusalém. Temendo a propagação do evangelho e a perda de influência, os sacerdotes e príncipes deliberaram entre si, planejando como conter os discípulos. Sabiam que negar o milagre era impossível, realizado à luz do dia diante de multidões e já conhecido por muitos. Sentiam-se ameaçados não apenas pelo crescimento da fé no povo, mas pela responsabilidade pelo assassinato do Filho de Deus, que recairia sobre eles se a verdade continuasse a se espalhar. Ainda assim, seu poder era limitado. Ousaram apenas emitir severas ameaças. Chamando novamente Pedro e João, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas firmes e resolutos, os apóstolos responderam com coragem indomável: Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E em cada palavra ecoava a convicção de quem não poderia silenciar a verdade que transformava vidas. Os sacerdotes, embora desejassem punir os apóstolos por sua firme fidelidade à missão que Cristo lhes confiara, recuaram diante do poder do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Libertos após repetidas ameaças e admoestações, Pedro e João retornaram aos outros discípulos, trazendo o relato do interrogatório. E a comunidade de crentes se encheu de alegria e ação de graças. Unidos, levantaram a voz a Deus, reconhecendo sua soberania e lembrando-se das palavras de Davi: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. O reconhecimento da mão de Deus, guiando cada evento, reforçava a fé e a coragem do grupo. Em profunda comunhão, os discípulos elevaram sua oração pedindo ousadia e poder para continuar a obra, conscientes de que enfrentariam a mesma oposição determinada que Cristo enfrentara. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. A oração não era apenas súplica, mas entrega confiante à direção divina, esperando que a presença e o poder do Espírito fortalecessem cada palavra e cada gesto. O lugar em que estavam reunidos pareceu vibrar com a resposta de Deus. Foram novamente cheios do Espírito Santo, com corações inflamados de coragem, ânimo e determinação para proclamar o Evangelho em Jerusalém. Renovados e fortalecidos, Pedro, João e os demais discípulos saíram com poder visível e autoridade, proclamando a ressurreição de Cristo de maneira que ninguém podia ignorar. Cada palavra, cada testemunho era acompanhado por sinais e milagres, confirmando a verdade que pregavam. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e a obra divina prosperava diante dos olhos de todos, mostrando que a presença de Deus não dependia de circunstâncias humanas, mas da fé firme e da obediência corajosa de seus servos. O milagre, a coragem e a oração unida eram um testemunho vivo de que o Espírito Santo guiava a igreja primitiva, fortalecendo a mensagem de salvação e enchendo de esperança os corações que a recebiam. O mesmo princípio que guiou os apóstolos, firmes diante das ordens de silêncio, permaneceu como legado para todos os que buscam obedecer à palavra de Deus acima de toda a autoridade humana. Pedro e João, ao declarar: Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, estabeleceram o padrão de coragem que atravessaria os séculos, como se vê na Reforma do século XVI, quando os príncipes alemães, reunidos na Dieta de Espira, recusaram o decreto do imperador que restringia a liberdade religiosa, dizendo unânimes: rejeitemos este decreto, em questões de consciência a maioria não influi. A consciência guiada pela fé e o compromisso com a verdade divina sobressaem sobre qualquer legislação humana, e este exemplo histórico reforça que a luz do Evangelho não pode ser contida por decretos injustos.
Em nossos dias, este mesmo princípio nos é confiado, e a responsabilidade de manter a liberdade de consciência e a autoridade da palavra de Deus recai sobre aqueles a quem ele deu entendimento. A obediência às autoridades civis é um dever sagrado, desde que estas não entrem em conflito com os preceitos divinos. Quando surgem tais conflitos, a obediência a Deus deve prevalecer. Um assim diz o Senhor não pode ser suplantado por um assim diz o Estado ou um assim diz a Igreja. Cristo deve ser reconhecido como soberano acima de todos os tronos e diademas terrenos, e a coroa do Salvador erguida acima de todo poder humano. É esta a essência do testemunho cristão, mantido com coragem e fidelidade, como Pedro e João demonstraram no templo. A prudência deve guiar as palavras e ações de quem serve a Deus, para que o testemunho da fé não se torne pretexto para a desordem, mas sempre para a edificação e defesa da verdade. Devemos avançar com firmeza, proclamando as verdades confiadas pelo Senhor, mesmo quando proibidos por autoridades humanas. Como os apóstolos, podemos declarar com toda a convicção da fé: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esta ousadia, sustentada pelo Espírito, é o que garante a continuidade da obra divina em todas as épocas, assegurando que a mensagem de salvação jamais seja silenciada, mesmo diante das maiores ameaças e oposições. E assim encerramos esta história poderosa, que nos lembra que a fé em Cristo e a coragem de obedecer à sua palavra podem transformar vidas e desafiar qualquer obstáculo. Pedro e João nos deixaram um exemplo vivo de ousadia e fidelidade. Mesmo diante de ameaças, permaneceram firmes, proclamando a verdade que não pode ser silenciada. Que este testemunho nos inspire a confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele age com poder quando nossa fé se alia à obediência e que cada passo guiado por Ele pode gerar milagres e renovar corações. Se este vídeo tocou seu coração, fortaleceu sua fé ou trouxe uma nova compreensão do poder de Deus, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que inspiram, desafiam e fortalecem sua fé. Agradecemos imensamente por estar conosco.